O livro nem tinha começado, na tipo página 2 eu já tava chorando. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Foram 6 leituras aí em janeiro, livros de gêneros diferentes, teve um novo favorito, livros que amei muito, livros que me desapontaram um pouco também. Antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais também, tem TikTok, Instagram, Scooby, o link pra cada uma delas vai estar aqui na descrição, mas é só você pesquisar Estante Cósmica que você acha. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, não se esquece de comprar, por favor, usando o meu link, que também tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal e não muda nada no valor da sua compra. E se você quiser e puder contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando no Catarse, você já pode participar do nosso grupo no Telegram, que a gente conversa sobre tudo, tem sorteios, tem ligações, tem a leitura coletiva que a gente faz todo mês, então não deixa de dar uma olhadinha depois. Agora vamos começar e eu vou inclusive começar falando sobre o livro que a gente leu em leitura coletiva. Todo mês a gente sorteia um tema aleatório e escolhe, né, o livro baseado nesse tema. Aí agora em fevereiro a gente tá lendo um livro que tenha uma sinopse maluca e o escolhido foi Saboroso Cadáver. Em janeiro o tema sorteado foi um livro que tenha uma das notas mais altas no Goodreads, né, que é um aplicativo de leitura. E o livro que a gente leu foi esse daqui, Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Ele tem uma nota 4.56 lá no Goodreads, né, e é mais que merecido. A maioria do pessoal lá do grupo amou, favoritou. É uma ficção científica das melhores. Esse aqui se tornou um dos favoritos. Nesse livro a gente acompanha um personagem que ele começa assim, acordando do nada em um lugar que ele não reconhece, ele não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo ali. Aos poucos ele vai, né, conseguindo identificar onde ele tá e recobrando a memória, e ele entende que ele tá, tipo assim, numa nave espacial, os outros tripulantes estão mortos, e ele tá ali nessa nave em uma missão espacial pra salvar a humanidade, pra salvar a Terra. E aí, né, ele vai tendo flashbacks e vai voltando pro passado, a gente vai entendendo o que aconteceu pra Terra precisar ser salva, né, deu um problema no Sol, o Sol tava morrendo e iam ter consequências catastróficas. Então é um livro que tem, né, essas duas linhas do tempo, ele vai e volta no passado e no presente. E as duas linhas do tempo são muito legais de acompanhar. A narração desse livro é muito boa, ele é bem descritivo e é escrito em primeira pessoa, então é como se a gente estivesse assistindo um filme. É um livro com bastante ciência, né, o autor ele vai trazer várias explicações científicas pra ter um embasamento, assim, né, nas coisas que estão acontecendo, na viagem espacial, nos problemas que acontecem e tal. E a ciência que ele traz aqui é de um jeito, assim, muito inteligente, parece até que poderia ser real. E é uma coisa que eu gosto muito, né, de quando tem ciência, quando a gente entende que aquilo realmente poderia ser possível. Só que é a única coisa que eu não gostei tanto nesse livro, né, porque às vezes era ciência demais. Apesar de eu amar ciência, amar quando o livro traz ciência, né, eu estudar justamente sobre isso na faculdade, eu acho que o autor às vezes pesava um pouquinho demais a mão, porque esse livro ele é muito frenético, acontecem muitas coisas, várias reviravoltas, tem um monte de problema que vão acontecendo, então às vezes a gente tá tão, sabe, preso ali na história, querendo saber o que vai acontecer, quais as consequências do problema que tá dando, só que ele vai explicar. A gente quer saber mais sobre a treta, o babado muito forte que tá acontecendo, e não sobre a ciência naquele momento, sabe? Isso dá uma quebrada um pouco na fluidez. Só que quando a gente tava conversando, discutindo sobre esse livro, minha amiga Nayara até comentou, não é culpa do autor que eu seja burra. Se é muita ciência, não é isso que vai fazer o livro ser ruim, sabe? E apesar de ter bastante ciência, o livro é muito mais do que isso, né? Tem muitas questões emotivas e sentimentais, humanitárias, assim, sobre empatia, sobre companheirismo, muitas coisas engraçadas também. Nossa, gente, eu juro, eu dei muita risada com esse livro. Eu me senti até meio boba às vezes. É basicamente um thriller, assim, um mistério, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se as coisas vão dar certo, e a gente fica nessa curiosidade, lendo de um jeito super frenético pra saber se ele vai conseguir, o que vai rolar. Tem um personagem aqui nessa história que conquistou o coração de todo mundo. Esse livro, ele realmente só tem esses defeitos, né? Que ele tem, às vezes, ciência demais, e também que o personagem, ele é muito homem branco hétero estadunidense, sabe? Ele reforça muito esse estereótipo. E aí, às vezes, ele é um cara meio chato, assim, apesar dele ser legal e ser engraçado, mas enfim. Mas assim, mesmo com isso, é um livro que eu amei, foi favoritado, eu dei nota 4,5 pra ele, foi o melhor que eu li nesse mês. Em janeiro eu também li um que, nossa, me fez chorar. Logo na apresentação do livro, o livro nem tinha começado, na tipo página 2 eu já tava chorando. Que foi Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, né, a história não contada da Boate Kiss. Esse aqui lançou série na Netflix, e aí tinha bastante gente comentando e tal, que era uma série muito boa, muito pesada, mas muito necessária. E aí, como eu tinha um livro aqui, né, eu fui começar a ler. E é exatamente isso, gente, é um livro cruel, mas que precisa ser lido. Ele vai contar sobre o incêndio, né, que aconteceu na Boate Kiss em 2013, que fica no Rio Grande do Sul. Foi, assim, a segunda maior tragédia em número de vítimas em incêndio no Brasil. Foi um desastre que abalou o mundo inteiro, abalou o Brasil, né, na época em que aconteceu. Eu lembro
livro que eu assisti no jornal e eu sabia que tinha sido um desastre enorme, só que eu não sabia muitas coisas antes de ler esse livro e eu me sentia meio à parte, assim, sabe, meio distante da história, como se não tivesse acontecido aqui no meu país e não fosse uma realidade que poderia ter acontecido até comigo. É impossível a gente não sentir uma extrema empatia quando tá lendo essa história e não se imaginar aqui dentro disso, porque foi um incêndio enorme em uma festa de universitários. Esse livro faz a gente perceber o quão real foi, se sentir muito próximo disso. É um livro de não ficção, mas ele é narrado como se fosse um romance, assim, sabe? Tem até as falas, porque a Daniela, ela é uma repórter e ela coletou vários depoimentos das vítimas, indiretas e diretas, dos sobreviventes, dos pais, dos profissionais da saúde, dos bombeiros, de todo mundo, assim, que estava envolvido. E ela fez esse compilado, né, cruzando, assim, como se fossem histórias, falando da rotina, do dia a dia, do que estava acontecendo naquele dia antes da tragédia, o que os jovens, o que os pais estavam fazendo antes, durante e depois do que aconteceu. E também sobre o momento atual, né, não agora em 2023, mas assim, quando o livro foi escrito, que acho que foi em 2018, falando de como essas pessoas estavam no momento, do acompanhamento psicológico que elas faziam. Ele é dividido assim, ele primeiro traz os fatos, né, o que aconteceu, num geral, assim, no incêndio, né, descreve. Aí depois ele fala do incêndio de um modo mais técnico, né, do que causou o incêndio, por que o incêndio causou a morte de tantas pessoas. Depois faz uma análise um pouco mais judicial, assim, falando dos processos, só que essa parte foi bem menor. A autora não focou muito nisso. O livro foi escrito de um jeito bem responsável, trazendo só verdades, com contextualizações, falando da mobilização que teve, da crise funerária, né? Gente, é um livro triste, triste, triste demais. Eu me emocionei em muitos momentos. Com os relatos, né, das pessoas que estavam lá, a gente sabe cada vez mais detalhes de como foi terrível. Eles falam, né, que lá era uma cacofonia de telefones tocando sem parar. E aí você olhava o celular das vítimas e era tipo, 200 ligações perdidas do contato mãe. Eu achei a forma da Daniela de contar até interessante, porque ela não faz uma narrativa linear, ela vai intercalando, assim, as famílias. Ela conta mais ou menos a história de umas 5 famílias, né, que estão envolvidas nisso, de pais que estão buscando seus filhos, de filhos que conseguiram sobreviver. E assim, eu aprecio demais o trabalho da Daniela, eu já li outro livro dela, só que eu acho eles mal estruturados, assim, eu acho que eles podiam ter uma organização melhor, porque isso dele ir e voltar e falar de outra família e depois de outra, não ser uma narrativa linear, faz a gente ficar bem perdido e não saber mais de quem que ela tá falando. E eu acho que isso talvez possa ter ficado melhor na série, porque aí a gente vai saber quem é quem ali. No livro a gente não consegue, a gente acaba se perdendo. Eu senti que faltaram mais informações. Às vezes ela faz referência a algumas coisas, só que ela não explica, não fala sobre aquilo. Por exemplo, ela falou sobre alguns movimentos que surgiram, né? Tem um que se chama Santa Maria do Luto à Luta, só que ela só cita, ela não comenta mais sobre. O livro, ele tem essas falhas, né? Só que é uma coisa que a gente deve saber, é uma coisa necessária da gente ir atrás, ou desse livro, ou de outros documentários, de outras séries, sabe? Porque é só assim que a gente consegue dar voz às vítimas diretas e indiretas dessa tragédia, que são pessoas que, mesmo depois de 10 anos, ainda lutam por justiça e reconhecimento. Depois eu li esse daqui, A Família Perfeita, que foi um livro que me surpreendeu. Ele é vendido como um thriller, né? E eu tava meio desencanada com thrillers. Os últimos que eu tinha lido eu não tinha gostado tanto assim. Mas ele é mais um drama familiar com suspense. Então foi uma história que eu achei que não ia gostar muito, mas acabei gostando. Nessa história a gente acompanha 3 narrativas separadas, só que elas vão se entrelaçar em algum momento. Uma está ligada com a outra. A gente começa com uma garota que ela fez aniversário de 25 anos. E como ela é uma filha adotiva, ela acaba recebendo algumas informações da família biológica dela. Ela herdou uma mansão enorme, né, que assim, era podre de chique, em um lugar muito rico. Ela vai poder ficar assim, milionária vendendo. E junto com a herança, ela também descobriu algumas coisas sobre o passado dela. Ela descobriu que nessa mansão que ela herdou, foram encontrados 3 adultos mortos, já com os corpos em decomposição, e um bebê super saudável, assim, no berço, sem nem chorar, que no caso era ela, né? É a protagonista, que foi adotada e tal, e completou os 25 anos. E aí, ela vai visitar essa casa e tentar saber um pouco mais sobre o passado dela, entender o que aconteceu. Os outros pontos de vista que a gente acompanha, um é no passado, que vai explicar exatamente os detalhes das coisas que aconteceram nessa casa, e o outro também é no presente, só que é de uma outra personagem, que de início a gente ainda não sabe quem é, e qual que é a relação dela com o caso, né? Só que aos poucos a gente descobre. Esse livro, ele é muito instigante, ele prende a gente desde o início. É uma história, assim, que eu acho que não dá pra largar, a gente fica sempre bem curioso. Tem várias pequenas reviravoltas aí ao longo da história, o que deixa ela ainda mais surpreendente, porque a gente acha que já sabe tudo o que vai acontecer, só que aí vai lá e tem mais plot twist, mais coisa inesperada. No final, principalmente, tem uma grande quebra de expectativa, assim, que eu achei bem bacana. E no final também, antes, né, dessa última linha, dessa quebra de expectativa,
Eu fiquei muito emocionada, eu nunca imaginei que eu fosse me emocionar com um thriller, mas sim, ele acaba tendo cenas bem bonitas aqui, né, de questões familiares. Eu gostei muito que ele misturou drama familiar com suspense, deixou a história bem mais interessante, só que esse livro, infelizmente, tem alguns defeitos, sim. Eu acho que, principalmente, algumas questões pesadas podiam ter sido melhor abordadas. Porque é um livro com muitos gatilhos. Fala de muita coisa pesada, muita coisa cruel. E eu acho que faltou um desenvolvimento melhor em como ele ia falar dessas coisas. Podia ter sido mais delicado, mais responsável, falado melhor, assim, dos traumas gerados, né, pela negligência, pelo abuso. E também sobre violência doméstica e estupro. Eu acho que essa foi a pior parte, porque, assim, foi meio largado isso, sabe? Tratou isso de um jeito meio superficial, além de ter algumas inconsistências na história, algumas pontas soltas, coisas que a gente não entende direito, que não são tão bem explicadas. Então é sim um livro que tem defeitos, só que mesmo assim foi uma história que eu gostei bastante, foi uma leitura muito agradável, eu me senti muito entretida além desse livro. Depois, eu li Colleen Hoover. Esse livro aqui, ele é um livro que tem 2 contos, né? Tem Em Busca de Cinderela e também tem Em Busca da Perfeição. Em Busca da Cinderela eu já tinha lido há um bom tempo, aí eu li Em Busca da Perfeição. E pra você ler isso aqui, tem todo um esquema de pirâmide. Primeiro você tem que ter lido Um Caso Perdido, aí depois você tem que ter lido Sem Esperança, aí depois você lê Em Busca de Cinderela. E pra você ler o Em Busca de Perfeição, você precisa já ter lido todos esses 3 e mais todas as suas imperfeições. Você precisa ter lido 4 livros da Colleen Hoover. Aí por isso que mistura o nome Em Busca de Cinderela com Perfeição, porque é todas as suas imperfeições. O nome do outro livro, né, ele é essa mistura. Tem personagens desse livro e do outro, todas as suas imperfeições. E, cara, isso aqui é puramente fanservice. Não precisava ter escrito isso aqui. É assim que começa? Não precisava. Os fãs da Colleen Hoover têm que acabar. Ó, eu amo Todas as Suas Imperfeições. É um dos meus livros favoritos da Colleen Hoover. E eu amo o final, o epílogo assim, né? Porque justamente tem personagens de Em Busca da Cinderela lá. E aí fica uma coisa subentendida, sabe? Foi um crossover incrível. Eu amei ter lido. Só que precisava ter escrito um conto sobre isso? Não precisava. Deixasse só no epílogo mesmo, sabe? Os fãs iam entender. Eu vou tentar dar uma breve sinopse, só que eu não vou poder me aprofundar muito, porque esse livro aqui, você precisa ter lido vários outros antes, então acaba sendo um tico de spoiler. Mas basicamente é assim, um personagem de um livro vai adotar o personagem de outro livro. E isso é legal, tal, porque os personagens, sabe, é tudo no mesmo universo, eles acabam se conhecendo, não sei o quê. Só que, como eu falei, isso podia ter ficado só lá no epílogo, sabe? Não precisava ter escrito um conto sobre isso, porque ela escreveu isso aqui, ela tentou consertar algumas coisas, porque assim, gente, a Colleen Hoover, a gente sabe que ela escreve personagens mais padrão possível, é tudo hétero, é tudo branco, assim. A questão é que às vezes a Colleen Hoover coloca coisas babacas no livro dela. E aí, em Busca da Cinderela aqui, que foi um livro que ela escreveu há anos atrás, tinha um personagem que ele era assim, muito homofóbico. Ele tinha um amigo gay, só que ele tratava ele como gay chaveirinho, sabe? Ele tinha um apelido de Bambi. Ela foi tentar consertar isso, só que ficou a coisa mais falsa possível. Não ficou nada natural, sabe? Tipo, o cara chamou o outro de Bambi e aí ele falou assim: você tem Twitter, por acaso? Você com certeza seria cancelado lá. Você sabia que você não pode chamar as pessoas desse jeito, né? E ele ficou: sério? Não, eu não sabia, eu vou parar então. Não ficou legal. Ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor consertando o menino. Tudo bem, né? Vai. Tentou. Fez o mínimo, pelo menos. Mas, gente, é um livro bobinho. Foi minimamente interessante, assim, que abordou algumas outras coisas que faltaram ter sido abordadas nos livros anteriores. Mas era coisa mínima. Não precisava realmente ter escrito um outro conto pra isso. Não é que seja ruim também, mas bom não é. Minha relação com a Colleen Hoover está ficando abalada. Tá complicado, porque agora em fevereiro eu tô lendo um outro livro dela e eu também não tô gostando. Quando eu publicar o vídeo de livros que eu li no mês de fevereiro, vocês vão saber qual é. Mas, gente, tá difícil pra Colleen Hoover, tá difícil. Eu tô basicamente zerando os livros dela agora. Aí quando eu conseguir ler todos, eu vou fazer um vídeo ranqueando. Contato foi um outro livro de ficção científica que eu li em janeiro. Ele foi escrito pelo Carl Sagan, que é, assim, um dos maiores astrofísicos, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. É um cara foda. E esse livro aqui, ele é uma ficção, né? Ele é um romance em que, basicamente, a gente tem, assim, o que aconteceria se os extraterrestres entrassem em contato com a gente. A gente tem uma protagonista, né, começa acompanhando quando ela é criança. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito curiosa, muito especial, e eu me identifiquei muito com ela em vários momentos. É muito, sim, aconchegante acompanhar o período de infância dela. Tava muito bonito.
Só que esse livro ele tem saltos de tempo muito grandes, então ela tá criança, aí do nada ela já tá adolescente, aí do nada ela já tá adulta, sabe? Ele pula assim, aí tá, passou vários meses, aí depois passou vários anos. É meio confuso isso. Mas aí quando ela fica adulta, que por sinal ela vira uma adulta muito chata, quando ela era criança ela era muito mais legal, ela, por ela ter sempre amado ciência, ela vai trabalhar de astrônoma. Ela trabalha em um radiotelescópio, né? Que é um telescópio que capta ondas de rádio. E ela tem essa pesquisa voltada a descobrir sinais de vida extraterrestre, descobrir possíveis mensagens. E é um projeto que é muito difícil, assim, sofre muito preconceito, né, de outros cientistas que acham que não vai dar em nada, que acham que esse radiotelescópio podia estar voltado para uma outra pesquisa que teria mais resultados. Ela fica vários anos nessa pesquisa tentando captar uma mensagem e passam por vários percalços até que finalmente eles conseguem. E aí é outro rolê também, né? Eles vão ter que desvendar essa mensagem, traduzir essa mensagem, entender o que os extraterrestres estão tentando dizer. É um livro que vai trazendo cada vez mais camadas, mais coisas, tanto da parte científica quanto até mesmo de uma parte filosófica, de uma parte social também, né? Várias consequências assim, porque a mídia começa a tentar reproduzir, falar algumas coisas, informações que não são verdadeiras, aí religiosos começam a se perguntar se é uma mensagem enviada de Deus, uma mensagem enviada do diabo. Muitas pessoas também começam a contestar, achar que essa mensagem é falsa, tem todas as consequências em todos os âmbitos, como se fosse real. O Carl Sagan ele realmente pensa assim, o que aconteceria se a gente recebesse uma mensagem de rádio de outro planeta? Pra mim esse livro sinceramente consegue convencer qualquer pessoa de que realmente existem vidas fora da Terra. Gente, vem cá, vocês realmente acham que não existe vida fora da Terra? No nosso universo, que tem mais ou menos aí 100 bilhões de galáxias, em cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas, e as estrelas com sistemas próprios, vocês acham mesmo que só na Terra, só no nosso planetinha que vai ter vida? Sério, gente, foi mal, mas pra mim não faz sentido a pessoa que não acredita que tem vida fora da Terra. E por isso, assim, teve muitas partes desse livro que eu amei, a rotina dela, né, como astrônoma, eu me identifiquei também em várias partes, todas as questões filosóficas também que o autor coloca nesse livro, eu achei tudo muito bonito, toda a ciência do livro eu amei demais. O final é muito lindo, o contato que eles têm com os extraterrestres é tudo muito lindo, bem emocionante, bem reflexivo. O autor ele também traz aqui tecnologias que parecem muito passíveis de existirem, que sim, na vida real não existe, né, na vida real não dá, não seria assim. Só que ele traz explicações que parecem muito lógicas, mas eu achei esse livro meio esquisitinho. Apesar de eu ter gostado, assim, dessas partes e tal, ele é um livro muito devagar, né? A narração dele é muito lenta, é difícil da gente conseguir se sentir preso e engatar na história. Eu passei, nossa, acho que, tipo, as 2 primeiras semanas de janeiro inteira só nesse livro. Foi um livro que eu demorei muito tempo pra ler, então isso me incomodou. Além de terem frases super estranhas aqui nessa história, sabe? Umas coisas que eu achei meio homofóbica, meio de intolerância religiosa, achei esquisitinha. Essa personagem, depois que ela ficou adulta, não gostei mais dela. Tem muitas partes cansativas, desnecessárias, parte que não tem nada a ver. Nossa, tem parte que não tem nada a ver com a história, não precisava estar lá. Mas é inegável que é um livro, assim, que tem muito potencial, um livro muito importante, que inspirou várias outras obras, né? O próprio Devoradores de Estrelas acaba tendo várias coisas parecidas com esse livro aqui. Me lembrou bastante também aquele filme Olhe para Cima, o filme A Chegada, porque acho que essa obra inspirou, né, muitas outras obras de ficção científica. E por fim, no mês de janeiro eu li O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druyon, um livro clássico infanto-juvenil francês, que muitas vezes é comparado aí ao livro O Pequeno Príncipe, mas muito melhor que O Pequeno Príncipe, tá? Quando eu tava lendo esse livro, eu lembrei bastante de um livro clássico nacional, né, O Meu Pé de Laranja Lima, porque aqui a gente tem um personagem que ele é um menininho, assim, muito inocente, muito puro. A gente vai acompanhando aqui desde quando ele nasceu, e aí quando ele vai crescendo, ele vai pra escola, só que ele não se adapta ao modo de ensino da escola, e então os pais dele decidem que é melhor ele aprender em casa e vão ensinando, assim, coisas fundamentais da vida pra ele. O primeiro aprendizado, assim, que ele tem vai ser com o jardineiro, e aí que ele descobre que ele tem o dedo verde. O dedo dele faz crescer flores, crescer plantas, e aí conforme ele vai aprendendo mais coisas, visitando mais lugares, ele vai tendo algumas reflexões e tem atitudes que buscam deixar as coisas cada vez melhores, buscam deixar as pessoas cada vez mais felizes. Ele vai semeando flores e árvores ali com o dedo dele, e ao mesmo tempo ele vai semeando o bem. Por exemplo, teve um momento aqui em que ele visitou uma prisão, e ele aprendeu assim que a prisão era um lugar onde as pessoas iam para ser corrigidas e aprender a ser pessoas melhores. Só que ele olhava aquelas pessoas, todo mundo triste, todo mundo maltratado, e ele pensou, cara, como que as pessoas vão querer ser pessoas melhores se elas estão desse jeito, nessa situação? Então ele foi lá e fez o melhor que ele pôde para tentar deixar aquelas pessoas felizes e incentivar elas realmente a tentar ser pessoas melhores, né, e tentar fazer essa ressocialização. Então, esse menino, ele vai trazer vários ensinamentos
pros adultos, sabe? Os adultos vão aprender com esse garoto, tem várias mensagens muito lindas. É um livro lindo. Nossa, tem várias frases que eu marquei aqui, são coisas singelas, coisas simples. São reflexões tão bobas que esse menino tem, tipo assim, cara, se isso aqui não tá fazendo bem, por que as pessoas fazem isso? São os pensamentos mais puros que a gente lê e a gente fica... Por que a gente nunca pensou nisso? É uma história voltada para o público mais infanto-juvenil, só que os adultos vão aprender muito mais, sabe? Tem mensagens aqui muito bonitas, muito mágicas, que acalentam o nosso coração. É um livro encantador. É um livro que traz esperança pra gente. E por incrível que pareça, é um livro muito básico. É absurdo, é um livro tão simples, narrado de um jeito tão simples, mas traz ensinamentos, traz reflexões tão grandiosas. O final é muito triste, tá? Não gostei daquele final. Foi um final, assim, necessário, foi um final bonito, mas foi um final triste. Mas enfim, é um livro muito bom. Eu ganhei esse daqui do Krishna, né, que é amigo apoiador do canal, tá até com a mensagem dele aqui, porque é um dos favoritos dele, né, de quando ele era criança, e eu finalmente li esse livro, e eu até me arrependo de não ter lido antes, acho que todo mundo devia ler. Pra mim, devia ter mais fama do que O Pequeno Príncipe. Enfim, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Essas foram as minhas 6 leituras do mês de janeiro. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, se vocês gostam ou se vocês não gostam, e quais foram as leituras de vocês, né, do mês de janeiro, quais vocês indicam e quais não. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.